Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, hoje, nós vamos falar do capítulo 5. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Vivendo como filhos da luz, até que ele venha. Bom, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, ou ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, queridos. Até aqui, versículo 11. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te clamamos mais uma vez que o Senhor possa falar conosco, pela tua graça e pela tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos tempos de grande agitação espiritual, moral e também cultural. As incertezas do presente, os temores quanto ao futuro, fazem com que muitas pessoas se perguntem assim: para onde que a gente está indo? Para onde que a sociedade está rumando? Para onde que nós, indivíduos, nós estamos caminhando? Nossas famílias, nossa nação, a sociedade como um todo, para onde que a gente está caminhando? E o que nos espera no fim? Se a gente pegar esses streamings, daí você vai ver filme, você vai ver os filmes futuristas mostrando um futuro desolador. Com as inteligências artificiais, daí o pessoal fica falando assim, mas e se essa inteligência artificial tomar conta do negócio? Né? Porque a gente vê vários filmes assim. De repente o negócio tomou conta ali e uma revolta das máquinas contra os homens. E a gente percebe, a gente vai vendo um negócio assim, de cada 10 filmes, uns 4 são mais ou menos baseados nisso. Eu não sei se é porque o algoritmo manda isso para mim, porque eu gosto de ficção científica. Mas é muita coisa relacionada a isso. Queridos, a gente começa a pensar assim, e o fim? E diante dessas inquietações, muitos cristãos, eles também têm dúvidas sobre o que a Bíblia fala em relação ao fim dos tempos. O que é chamado dia do Senhor? E a gente vê várias pessoas, vários profetas, vários homens na televisão, no YouTube, na internet de uma maneira geral, falando o seguinte: olha, deixa eu te falar, então, você viu que Israel agora fez um acordo com a Palestina. Então isso quer dizer que agora você vai contar aqui, ó, mais 3 anos e aí vai vir o fim. Ó, agora esse Papa é o Papa, é o 7º Papa depois da profecia do Nostradamus, é esse que é o último. Então a gente está no fim. E aí eles fazem uma contaiada, né, de tempos antigos, mostrando profecia de não sei da onde, eu não sei como que essa turma chega, porque essa turma é muito criativa. E falando o seguinte, então agora vai acabar. Porque olha lá, o que está acontecendo lá em Israel. Olha o que está acontecendo. Essa guerra lá da Rússia, isso já está lá. Ó.
Já está lá na Bíblia, já está falando. Isso é o fim dos tempos. Queridos, e muito cristão, às vezes fica iludido nisso. E fica preso. E fica preso. Teve uma época que minha mãe e meu pai, eles ficaram o dia inteiro por conta desse negócio. E foram meses vendo esse negócio. Eu falei assim, tá vendo? Ó, a mulher falou que ia ter uma grande fome aqui nesse ano de 2022. Não teve, mãe, não teve. Então a mulher é falso profeta, não teve essa fome. Eu tive que falar, até ela desiludir desse negócio. Queridos, a igreja de Tessalônica, quem Paulo escreve essa carta, ela também enfrentava questionamentos semelhantes. Era uma igreja jovem, plantada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Em um mês o apóstolo Paulo implanta essa igreja, mas logo ela enfrenta perseguições intensas. E por conta disso, muitos irmãos haviam morrido. Tinha irmãos ali que estavam morrendo, sendo perseguidos. E muitos estavam confusos sobre o retorno de Cristo. No capítulo 4, semana passada, que o pastor Renato ele trouxe a exposição, o apóstolo Paulo ele responde às dúvidas, aos questionamentos relacionados às pessoas que morreram, quanto aos que já dormiram, quanto aos que morreram. E aí ele mostra que essas pessoas elas ressuscitarão em glória quando Cristo voltar. E agora no capítulo 5, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, e agora? O foco agora somos nós. É o comportamento dos que estarão vivos, daqueles que estão vivos, quando Jesus voltar. Como devemos viver enquanto esperamos o Senhor? Os mortos nós vimos. 1 Tessalonicenses fala, eles vão ressuscitar, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, vão subir. Mas e até lá? Como que nós vamos fazer? Como nós esperaremos o retorno do Senhor? E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar, queridos. O apóstolo Paulo deixa claro que o objetivo da escatologia, o que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, do escatos, o fim dos tempos. A escatologia, ela não é para satisfazer curiosidade. Tanto que o apóstolo Paulo ele não dá data. O apóstolo Paulo ele não dá previsão. O apóstolo Paulo ele não dá indicação de quando vai ser. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar como nós devemos viver. E é isso que importa, queridos. Orientar o modo de vida do cristão. Não basta saber que Jesus vai voltar. Mas essa verdade, ela precisa vir à luz. Na minha vida, no meu dia a dia. Tá? Quando eu for comprar batatinha na feira. Quando eu for levar menino na escola. Quando eu for trabalhar. Essa verdade tem que vir à tona. Quando até Jesus voltar, como que eu vou viver? Paulo não dá data, não estimula especulações, mas nos chama a vigilância, sobriedade, comunhão, como filhos da luz que aguardam o seu Senhor. Essa passagem, queridos, portanto, é um chamado pastoral à esperança ativa. Não é um chamado ao medo. Ah, Jesus vai voltar. Ah, meu Deus, estou apavorado com o fim dos tempos. Jesus vai voltar. Eu vou ficar apático quanto a isso. Não é medo, não é apatia, mas esperança. Enquanto o mundo dorme, a igreja vigia. O mundo, segundo o apóstolo Paulo, está embriagado com falsas promessas. E às vezes nós também nos enredamos nessas falsas promessas. E tudo fica muito cômodo. E é isso que o apóstolo vai falar. Fala o seguinte, ó, o povo de Deus tem que se manter sóbrio. O povo de Deus tem que se manter ancorado na obra de Cristo. E hoje, queridos, nós vamos ver como esse texto nos chama a uma vida centrada em Cristo, voltada para o céu e comprometida com a edificação do corpo de Cristo. Meu primeiro ponto, essa introdução, já falei. O dia do Senhor é um tema de temor e esperança. Paulo escreve à jovem igreja de Tessalônica como viver, e a ênfase não é datas, mas atitudes, vigilância, sobriedade e comunhão. Primeiro ponto, o dia do Senhor virá de forma inesperada. Versículos 1 a versículo 3. Versículo 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Queridos, com certeza você já ouviu duas expressões em grego.
sei todo mundo fala, que é Cronos e Kairos. Né? Fala o seguinte, Kairos é o tempo de Deus, Cronos é o tempo do relógio. E é mais ou menos isso mesmo. Cronos significa tempo, tempo cronológico, tempo do relógio, é o tempo. Tá? E o Kairos, o que seria o Kairos? Seria o tempo que Deus determina as coisas. Seria as épocas que Deus determina. Jesus veio no Kairos de Deus. Jesus veio no tempo certo, escolhido. Não foi nem antes nem depois. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, veio no Kairos de Deus. E aqui ele começa com uma expressão interessante. Que ele fala o seguinte, que em grego ele usa as duas palavras. Ele fala o seguinte, irmãos, relativamente ao quê? Aos tempos, ao tempo, um dia, o tempo do calendário, e ao tempo que Deus determinou, ao Kairos, as épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Ele refere à duração cronológica, mas momentos específicos no plano redentor de Deus. E ele fala o seguinte, não há necessidade. Por quê? Porque com certeza o apóstolo Paulo já tinha instruído os tessalonicenses quando ele estava em Tessalônica. No entanto, ele os relembra de um aspecto central. Eu não preciso falar de tempo, eu não preciso falar das estações, mas uma coisa eu tenho que lembrar vocês: o dia do Senhor virá. Queridos, o que seria esse dia do Senhor? Que virá como ladrão à noite, ou seja, virá de forma inesperada, virá de forma silenciosa, repentina e inevitável. É certo, é inevitável. Como? Não sei. Quando? Não tenho a mínima ideia. De que forma? Não sei. Né? É isso que ele está falando, mas ele é certo. Ele virá. Esse dia virá. Mas o que seria esse dia do Senhor? Porque a gente, o nosso evangelicalismo brasileiro, ele está imerso no neopentecostalismo, no pentecostalismo, que trouxe muitas ideias erradas. Muitas ideias que a gente olha e fala o seguinte, não, mas esse negócio não, será que é assim? Tá? E a Bíblia não mostra. A Bíblia fala que Jesus vai retornar uma única vez. E a gente escuta por aí que Jesus vai vir, levar os seus, depois passado um tempo ele volta e instaura o seu reino aqui. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia mostra que Jesus vem de uma vez. Mas como seria isso? Esse dia do Senhor, o que é? Preciso entender primeiro. Alguém abre para mim Joel, capítulo 2, versículo 1. Porque esse dia do Senhor tem raízes lá no Antigo Testamento. Vamos ver o que é o dia do Senhor. Joel 2, 1. Alguém achou? Pode ler. Isso, ó, o profeta lá no Antigo Testamento já falando o seguinte, olha, o dia do Senhor está vindo, os povos tremerão. Eu vou judiar um pouquinho mais. Eu acho que muita gente na Bíblia de papel teve dificuldade de achar Joel. Isso aqui vai ser pedagógico, hein? Pra vocês aprenderem. Amós. Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. Olha para ver que interessante. Tá ótimo, irmã. Até aí, tá, obrigado. Olha para ver que interessante o que a irmã Naila leu. Que será, fala assim, ai de vós que estão esperando, desejando o dia do Senhor. Ele está falando que então vai ser uma palavra, vai ser um dia de juízo, um dia de julgamento. Ele falou o seguinte, porque não vai ser um dia de luz, não vai ser um dia bonito, um dia feliz, um dia alegre, um dia esperançoso. Pelo contrário, o dia do Senhor é o dia do juízo, é o dia do julgamento, que Deus vem para julgar essa terra. Que
todas essas mazelas, todos esses problemas, todos os pecados, todas as dificuldades, tá? Esse mundo vai ser passado a limpo. Então o dia do Senhor, o dia do retorno, é o dia do grande julgamento. É o dia que o Senhor vai julgar a terra. O Senhor vai julgar os pecadores. E por isso o apóstolo Paulo ele remete a esse dia do Senhor lá do Antigo Testamento. Falando o seguinte, olha, o dia do Senhor vem. E vai vir como um ladrão de noite. É um dia que Deus ele vem, julga as nações, mas para o seu povo vai ser um dia feliz. Porque o dia do Senhor, para o seu povo, é o dia que Deus vai salvar o seu povo de maneira completa, de maneira total. Já ouviram falar do negócio do já ainda não? Muita profecia bíblica é já ainda não. O que acontece? Você está salvo? Sim. Não vacila não, irmã. Não, creio não, você tem que, você crê, mas assim, fica firme no negócio, né? Você está salvo. Mas Cristo vai te salvar? Ué, negócio esquisito, né? Ó, Cristo na cruz do Calvário, ele morreu pelos meus pecados. E eu creio nele, eu estou salvo. Estou salvo. Não perca minha salvação, estou salvo. Se eu fui salvo uma vez, eu estou salvo. Mas como que ele vai me salvar? Ainda. Porque, irmãos, ó, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Ixi, agora eu compliquei mais ainda. Tá? Como assim? Eu fui salvo do quê? Da morte. Eu fui salvo da condenação. Eu não estou mais condenado, não tenho mais condenação sobre mim. A Bíblia fala isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Da condenação, nós estamos salvos. Mas você peca ainda, não peca? Então você está sendo salva do poder do pecado. Isso chama santificação. O processo de santificação é Deus nos salvando todos os dias do poder do pecado. Daquilo que o pecado fazia me condenar, já estou salvo. Agora, o poder do pecado, tipo assim, ele ainda está e eu ainda estou pecando. Então, todos os dias, Deus vem com o Espírito Santo e trabalha no meu coração. E assim, eu espero que eu estou melhor hoje do que eu estava ontem. E assim a gente vai prosseguindo até o dia que a gente for embora. Porque o dia que a gente for, a gente vai estar salvo da presença do pecado. Então, nós seremos salvos da presença do pecado. Por enquanto, nós estamos ainda na presença do pecado. O pecado está aqui, a gente está pecando, infelizmente. Mas vai ter um dia que ele vai nos salvar disso. Então, é esse que é o já ainda não. O que acontece? Ele me salvou, ele me salva e ele me salvará. Então, Deus vai salvar o seu povo de maneira gloriosa. Ou seja, nós estamos nesse mundo pecaminoso, nós estamos na nossa natureza pecaminosa, nós estamos lutando contra o pecado, mas um dia tudo isso vai acabar. Ele vai vir e vai nos salvar disso, das mazelas do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. O pecado já não vai fazer mais diferença na nossa vida. Foi um negócio do passado. Tudo isso que faz a gente sofrer é pecado. É por causa do pecado da terra. Mas mesmo uma tempestade que de repente vai lá e derruba um monte de barraco que estava lá no morro, isso é algo natural. Né? É a chuva. Fizeram um negócio lá no morro. Mas para ter uma chuva dessa, para acontecer uma coisa, uma situação dessa, um desastre, foi porque o pecado entrou no mundo. E o pecado afetou a natureza. O pecado, ele afetou todas as áreas do natureza, ser humano, o cosmos. Tudo isso precisa ser restaurado. E Cristo vai restaurar tudo isso. A Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 15, que todas as coisas estão sendo submetidas debaixo da autoridade de Cristo, do qual ele vai entregar tudo a Deus Pai. Então, queridos, o dia do Senhor é esse dia, que ele vem, julga as nações e salva o seu povo. E no Novo Testamento, esse dia é plenamente revelado como o glorioso retorno de Cristo para julgar vivos e mortos, conforme eu tinha dito. Quer ver? Vamos ler?
2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 10. É só virar a página aí, né? 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10. Ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então o apóstolo Paulo, ele é muito claro. E assim, tanto aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16, vai falar sobre essa questão do retorno de Cristo. Então no Novo Testamento a gente percebe o seguinte: o dia do Senhor é o dia que Deus acerta conta com as nações, salva seu povo e é revelado como glorioso retorno de Cristo. Cristo volta. E o versículo 3 destaca que os ímpios, eles viverão numa falsa segurança. Olha o que diz, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe virá repentina destruição. Queridos, essa expressão paz e segurança era uma expressão muito comum no Império Romano. Lembra que quando a gente estudou história, quinta série e primeiro ano, na quinta série do fundamental ou no primeiro ano, isso aqui eu sei porque eu conheço história, eu sou professor de história. Na quinta série do ensino fundamental e primeira série do ensino médio, que a gente aprende sobre os povos antigos, e quando a gente vê sobre os romanos, né, a gente vê que eles tinham uma política de pão e circo. E o Império Romano, ele trabalhava de maneira que, onde ele chegava, ele implantava uma paz. Né? Então essa expressão era muito comum para eles. Pax et securita, que é paz e segurança. Então quando as pessoas falarem a paz e segurança, então a destruição virá de maneira repentina, como as dores de parto da mulher grávida. Ou seja, algo inevitável e irreversível. Mulher deu a dor de parto para ganhar o neném, acabou. É isso mesmo, não tem como voltar atrás. Mas não, mas agora eu vou esperar mais um. Não volta. Tá? É dali para frente. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Falou o seguinte, olha, toma cuidado. Porque às vezes a gente vai ser enredado por esse mundo. As pessoas estão muito tranquilo. A vida está parece que está tudo caminhando de forma muito boa. Né? A gente hoje, queridos, não tem noção de como que o mundo está muito melhor. Há 140 anos atrás, no Brasil, as pessoas eram condenadas à morte em praça pública. A gente acha que não, a gente acha uma barbárie esse negócio acontecendo. Há 150 anos atrás, era muito comum as pessoas irem, as famílias se reunirem, para ver gente sendo enforcado na praça. Para a gente hoje é um absurdo um negócio desse. Há 120 anos atrás, você te deu uma dor de dente aí e infeccionou, tchau, morreu, não tem antibiótico. Acabou. Né? A pessoa, quando Deus olhava, falava o seguinte, essa pessoa vai viver muito. Né? A pessoa vivia ali uns 60, 70 anos. Né? Tinha uns que passava mais, mas assim, uma média de vida de 40, 50. Queridos, hoje a gente tem um conforto, a gente tem uma qualidade de vida, e o negócio está caminhando para ser cada vez melhor. Né? As pessoas para irem visitar parente fora, era no cavalo, para ir para um lugar perto, era 3, 4 dias no cavalo. Hoje a gente faz isso em horas, num carro muito bom, num ônibus bom, num avião bom. Você faz tudo isso muito, muito tranquilo. O mundo está caminhando para uma época de paz e segurança, em que as pessoas, elas não estão preocupadas com vida eterna. Por quê? Porque a vida é muito cômoda, tudo é muito bom, a gente tem muito entretenimento,
a gente tem muita coisa a pensar, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para ocupar nossa mente, nosso coração, e a gente fica muito tranquilo. Ó, isso é uma das evidências que o apóstolo Paulo fala dos últimos tempos. Quando disserem a paz e segurança, então virá sobre repentina destruição. Queridos, a inesperada vinda de Cristo é um princípio central da escatologia bíblica. Jesus ensina isso claramente, Mateus 24. Jesus ele vai falar sobre isso, dos últimos tempos. Você pegar o capítulo 24 de Mateus, ele fala só sobre isso. Isso nos lembra que o Senhor não está atrasado. Cristo não está atrasado, mas Ele está no tempo soberanamente determinado. Ou seja, é no Cronos, é no tempo do calendário e no tempo de Deus. É no tempo exato. O mundo vive despreparado, preso da sua ilusão de paz, de progresso, de segurança. Mas sem Cristo, queridos, não há segurança real. Sem Cristo não há segurança real. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas estão muito seguras, porque tem uma conta bancária boa, porque as coisas hoje são boas, a saúde é boa, há recurso para tudo. Mas, queridos, isso é uma falsa ilusão. É isso que o apóstolo Paulo vai trazer. Aplicação prática, queridos, o crente ele vive em esperança vigilante, não em especulação ansiosa. Nossa fé não se fundamenta em cálculos proféticos, teorias conspiratórias, mas na promessa segura do Senhor. Eu preciso ficar igual essa turma que fica, esses profetas, porque isso? Observa lá, observa o Papa, observa não sei quem, fala não sei. Não! Não viva nessas conspirações, não viva baseado nessas coisas. Cristo virá. Ponto. E como que eu faço até a volta de Cristo? Se Cristo vir na minha geração, como que eu vou fazer até encontrar o Senhor? Como que eu vou viver? Se Cristo não vir na minha geração, a gente já sabe. 1 Tessalonicenses 4, o que vai acontecer com aqueles que partiram, né? E nós? A falsa segurança do mundo é um alerta para a igreja. Muitos hoje confiam na estabilidade econômica, na ciência, na política, mas ignoram o juízo de Deus. E a igreja precisa alertar o mundo com amor e verdade. E não podemos viver como se o dia de amanhã estivesse garantido. Devemos estar espiritualmente despertos, com nossas vidas e prioridades alinhadas ao Evangelho. Isso aqui é um alerta para mim. Tá? Minha vida tem estado alinhada com os princípios do Evangelho. Por quê? Porque o dia de amanhã eu não sei. Eu nem sei se vai ter dia de amanhã. Se Cristo virá hoje. Se não vai ter mais. Porque a vinda do Senhor é como o ladrão de noite. Eu estou fazendo muito plano, eu estou fazendo muito projeto, estou sonhando demais, e às vezes minha cabeça, meus pés, meus olhos estão muito nesse mundo. E às vezes nós estamos assim, vivendo com os nossos olhos, né? Quer dizer que eu não faço projeto, não, irmãos, tem que fazer. Mas onde está meu coração nisso tudo? Ah, onde está minha mente? Onde está minha fé nisso tudo? Será que está só nisso? Ah? Queridos, ponto 2. Então, trazendo, virá como ladrão de noite, súbito e inevitável. O mundo estará dizendo paz e segurança, uma ilusão perigosa. E sem Cristo, toda segurança é falsa. Ponto 2, queridos, os filhos da luz vivem em vigilância e sobriedade. Isso aqui é interessante porque ele vai falar no versículo 4 e 5. Mas, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Aqui ele vai fazer um contraste. Ele fala o seguinte: vocês não estão em trevas. E toda vez que a Bíblia vai trazer de pessoas em trevas, está querendo dizer de pessoas que estão em ignorância espiritual, pessoas que estão em rebelião contra Deus. Fala o seguinte: mas agora vocês não estão assim. Está tudo esclarecido. Está tudo claro para vocês. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Olha que interessante. Você não está em treva por quê? Porque você é filho da luz. Você é filho do dia. Filho do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Queridos, após anunciar a vinda inesperada do dia do Senhor, Paulo agora traz consolo e exortação aos crentes.
Ele declara que não estão em trevas, ele fala que não estão em ignorância, não estão em rebelião contra Deus, mas como os ímpios, mas em vez disso, o apóstolo Paulo chama os cristãos de filhos da luz e filhos do dia, que é uma metáfora poderosa para mostrar qual que é a nossa identidade. Quem nós somos? Em meio a tudo isso, Jesus vai voltar. Como eu devo viver nesse mundo? Primeiro, quem é você? Nós somos os da noite, os das trevas, ou nós somos os do dia, os filhos da luz? Queridos, essa identidade ela deve gerar uma conduta coerente. Se eu sou filho da luz, eu tenho que andar na luz. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Né? Vós sois filhos da luz. Você é filho do dia. Então ande de maneira coerente. Portanto, não durmamos como os demais. Os filhos das trevas estão dormindo. Mas nós somos filhos da luz, vigiemos de maneira sóbria. É isso que ele diz, queridos. Mas vigiemos, sejamos sóbrios. E dormir aqui não se refere ao sono físico, queridos, mas à apatia espiritual. Ele está falando aqui de pessoas apáticas, que tanto faz. Está falando negócio de Deus, negócio de vinda de Jesus, de evangelho. Apático, está dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Uma vida despreocupada com as realidades eternas. E em contraste, Paulo exorta a vigilância. Estar atento, desperto, sóbrio, ou seja, viver com equilíbrio. Sobriedade está querendo dizer mais de domínio próprio, né? A pessoa que está bêbada, que não está sóbria, a ideia é essa. O bêbado, ele não tem domínio próprio. Às vezes ele não tem domínio próprio na fala, não tem domínio próprio nas ações, não tem domínio próprio no andar, não tem domínio próprio. E o sóbrio já é o contrário, ele precisa ter isso. Ele fala o seguinte, então ande com sobriedade, viva com equilíbrio, domínio próprio, discernimento espiritual. E os versículos 7 e 8 vão reforçar essa imagem. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Aqueles que pertencem às trevas vivem entorpecidos, dominados pelos desejos da carne. Mas os filhos da luz são chamados a uma vida santa, prudente e consciente. E essa vigilância, ela não é vivida com medo. Mas o que ele vai falar? Olha que interessante, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que legal, que ele vai usar praticamente a mesma coisa que ele falou lá em Efésios 5, na batalha espiritual. Lembra quando ele fala que existe uma batalha espiritual? E nós estamos vivendo essa batalha. O diabo, todo dia ele vem nos atacar. Tá? Todo dia ele vai nos atacar. Mas o que eu devo fazer? Me revestir da couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito. Tá? E ele usa a mesma coisa para que a gente esteja sóbrio até Jesus voltar. Ou seja, ele falou o seguinte, olha, é luta. Não é fácil, não. Você se manter sóbrio, não ser entorpecido por esse mundo, não ser entorpecido por tudo que o mundo oferece, é luta. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Como eu disse, essa linguagem ecoa Efésios 6, com que o crente é chamado a usar a armadura de Deus para resistir no dia mal. Aqui, fé, amor e esperança são as mesmas virtudes que ele usa lá de 1 Coríntios capítulo 13. Lembra que ele fala sobre o amor? Ele fala o seguinte, ainda que eu desse meus bens para ser vendido, tal, se eu não tiver amor, não vale nada, seria como o sino que soa, né? Se eu fizesse isso, fizesse aquilo, e não tivesse amor, nada disso me valeria. Ele fala o seguinte, mas no fim, vão sobrar 3 coisas. Fé, amor e esperança, que é as mesmas coisas que ele usa aqui. Olha como é que a teologia bíblica, né? Ele trazendo uma coisa com a outra. São as virtudes, são a proteção espiritual do crente vigilante. Às vezes as pessoas estão buscando tanta coisa, né? Eu quero ser revestido.
Aí eu vou buscar uma pessoa muito poderosa para orar por mim, vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo. Ele falou o seguinte, mas sabe o que vai te revestir diante das lutas, das dificuldades, do dia mal, de todos os problemas? Fé, amor e esperança. A fé no Senhor, amor para com o próximo e a esperança de vida eterna. É isso que ele trabalha, queridos. É a proteção espiritual do crente vigilante. Você quer se vigiar? Você quer ser sóbrio até o dia de Cristo voltar? Creia, ame e espere. A identidade precede a conduta. Somos filhos da luz, portanto devemos andar como filhos da luz. A vigilância cristã não é uma paranoia escatológica, mas é uma vida santa, alimentada por fé, amor e esperança. E a sobriedade espiritual é o fruto do Espírito Santo. Né? Lembra que um dos frutos que ele fala é domínio próprio? E é isso que ele fala. Né? Então, busque. Queridos, aplicação prática desse ponto. Como vive? Você vive como alguém que pertence ao dia ou à noite? E aqui a gente responde essa pergunta pensando o seguinte: como tem sido a nossa maneira de lidar com o tempo, de lidar com o pecado, de tratar as pessoas? Isso revela se nós estamos despertos ou adormecidos. A sobriedade, ela não é apatia, mas é uma sensatez. E as virtudes cristãs são armas espirituais. Vista a fé, confie em Deus, vista o amor, pratique o bem e vista a esperança. Mantenha seus olhos na eternidade. Ué, sumiu. Sumiu, Eli. É, sumiu mesmo. Queridos, e o meu terceiro e último ponto. O nosso destino está em Cristo. Salvação, não ira. Olha o versículo 9 ao versículo 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Depois de chamar os crentes à vigilância e à sobriedade, Paulo agora os consola com uma verdade gloriosa. O nosso destino é eterno. Jesus vai vir, vai trazer juízo sobre a terra. Ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha alma? O que vai ser de tudo? Nós somos cristãos, nosso destino não é a ira de Deus, mas é a salvação em Cristo. E no versículo 9, ele começa com uma razão. Ele vai falar o quê? Por quê? Não é? Porque Deus não nos destinou para a ira. Queridos, Paulo, ele nos lembra que a motivação para viver vigilante e santo não é o medo do juízo. Você vai viver vigilante, você vai viver santo, mas não é porque você vai perder sua salvação ou porque você quer ser salvo. Mas pelo contrário, porque você foi escolhido por Deus para escapar da condenação. Porque Deus te escolheu, porque você foi chamado por Deus, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, agora você vai viver uma vida santa, uma vida temente a Deus, uma vida sóbria. É isso que o apóstolo Paulo está falando, queridos. Aqui ele está falando sobre certeza de salvação. Agora nós vivemos assim, por quê? Porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos amou. E a palavra grega aqui, quando ele fala o seguinte, mas para a aquisição da salvação, mas para alcançar a salvação, né, algumas versões está no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar. Em outras passagens está para adquirir a salvação. Essa palavra pode ser entendida como uma obtenção plena. Não é algo que eu tenho que eu perco. A palavra grega aqui é apropriação definitiva. Se apropriou, é seu. É sua a salvação. É algo apropriado de maneira definitiva. Paulo não está falando do início da salvação, da justificação, mas da plenitude. Lembra que eu falei da salvação em 3 aspectos? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ele está falando dessa última salvação, que é a glorificação. Nós, na volta de Cristo, nós seremos salvos de maneira completa, de maneira eficaz e total. Tudo isso, pode falar.
Sim, já. Não, não perde. Tipo assim, não, não perde, não. Não, quando eu falei da pessoa estar sendo salva, é o seguinte: o processo de santificação é aquilo que eu falei. O que é o processo de santificação? O que condena? O que condena é o pecado, né? E aí nós seremos julgados pelos pecados, mas é o pecado. Qual que é o pecado? O pecado de rejeitar Cristo, né? Aí, esse pecado e todos os demais pecados, tanto do passado, do presente e do futuro, quando eu creio em Cristo, eles são perdoados. Existe um negócio que chama justificação, que é o quê? Eu sou justo? Não sou justo. Eu posso fazer o que for. Eu posso acordar às 5 horas da manhã, dormir meia-noite, jejuar das 5 da manhã à meia-noite, todos os dias. Passar das 5 à meia-noite, de joelho, orando, fazendo o bem para alguém. A Bíblia fala que esse bem que eu faço para alguém não passa de trapo de imundície. A Bíblia fala que todo o nosso bem, o que é trapo de imundície, queridos? Tá? Não tinha absorvente na época, é isso. Tá? Ele vai falar o quê? Que toda a nossa justiça diante de Deus não passa de trapo de imundície. Isaías. Tá? Então, essa é a minha justiça. Isso é o meu bem, isso é o meu fazer o bem. Então, eu não tenho bem. Não tenho. Então, o que acontece? Quando nós cremos em Cristo, a Bíblia fala que Deus, ele pega a justiça de Deus e aplica a nós. E aí pega o nosso pecado e aplica a Cristo. Há uma troca. Cristo justo, ele pega o meu pecado, ele absorve o meu pecado, e a minha condenação vai para ele. Então não tenho mais condenação, por quê? Porque ele pegou a minha condenação. E aí a condenação é o quê? Os pecados, do passado, do presente e do futuro. E a justiça dele, ele aplica em mim. Cristo, ele deixa de ser justo? A justiça dele vai ficar manchada algum dia? Então, se ele é justo e a justiça dele está aplicada a mim, eu sou considerado justo por toda a eternidade. Não por causa de mim, mas porque Cristo é justo. E a justiça dele é aplicada a mim. Agora, o que acontece, queridos? Nós somos salvos, só que nós estamos numa luta contra o pecado. Né? Esse é o processo de santificação. E quando Deus ele trabalha em nós com o Espírito Santo, ele nos santifica, ele está nos salvando do poder do pecado. Né? O pecado que causa ainda problemas, o pecado que ainda tem consequências. Né? Enquanto a gente estiver vivo aqui nessa terra, esse pecado está aí. Agora, um dia nós vamos ser libertos disso. Quando? O dia que a gente partir. Né? Ou seja, um dia da minha morte, ou quando Cristo voltar. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Agora, por exemplo, a pessoa ela vive uma vida. Agora, eu te pergunto, você foi salva, você creu em Cristo. Você peca, não peca? O seu pecado tem diferença? Tem diferença de pecado? Se não tem diferença de pecado, então existe, não tem diferença. Só que a gente quer colocar uma diferença, que o meu pecado é menor do que o do outro. Né? Aí, porque eu fiz um pecado que eu acho que não é tão de proporção grande, né? é diferente do pecado maior. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, né? Mas, assim, e a diferença, às vezes a pessoa acha que está salva e não está, né? A pessoa, ela tem prazer no pecado, ela não se arrepende, ela não pede perdão, né? Aí é diferente. Mas a gente está falando aqui de pessoas que creem, né? E que estão arrependidas e pecam, mas pedem perdão e quer viver uma vida nova. Então, queridos, para a gente finalizar aqui, a expressão quer vigiemos ou quer durmamos, ela não está falando aqui agora de ser apático, está falando de gente que morreu mesmo. Né? Quando ele fala assim, quer durmamos ou quer vigiemos, vivamos em união com ele. Está falando o quê? E aí, portanto, queridos, porque ele está remetendo agora o capítulo 4. Ele está falando o seguinte, seja vivo ou seja morto, a nossa união com Cristo, ela não é mais interrompida. Mas não por causa de nós, porque ele explica. Alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Ou seja, essa salvação ela é baseada em quê? Na morte vicária de Cristo, na morte substitutiva. Aí entra isso, irmão. É baseada em que essa salvação? Em mim, nos meus méritos? Não.
tudo isso está baseado no mérito de Cristo, que morreu no meu lugar. E se ele morreu no meu lugar, né, ou eu creio que a expiação dele, a morte dele foi 100% eficaz, ou foi uma farsa. Se a morte dele não é eficaz para me salvar, nada mais é. Se a morte dele não foi eficaz para me salvar, não vai ser eu fazendo o bem e deixando de fazer o mal que vou me salvar. Mas se eu creio que a morte dele é 100% eficaz para me salvar, aí não tem o que acontecer. Aí eu vivo agora uma vida, não porque eu quero ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu quero viver uma vida que agrada. Eu quero viver de maneira sóbria, eu quero viver de maneira justa, eu quero viver dessa forma. Entendeu? Aqui está uma doutrina central da fé reformada, a eleição graciosa de Deus e a segurança eterna dos salvos. Deus não apenas salva, Ele guarda até o fim. E a certeza da salvação não se baseia nas obras, no desempenho, na vigilância, mas na obra perfeita de Cristo em nosso favor. A morte de Cristo foi vicária e eficaz. Ele morreu por nós e a sua morte que garante a nossa vida eterna. Queridos, aplicação prática para a gente terminar. A vida cristã, ela não é movida por medo. Porque as pessoas lá fora, as pessoas que vivem baseadas nessas ideias, elas vivem com medo. Por quê? Porque nós vamos pecar, e o dia que pecar vai ficar assim, meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que eu estou perdido? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Tá? Mas isso agora eu não preciso mais viver com medo. Mas eu vivo agora em gratidão. O crente não teme o dia do Senhor como juízo, mas espera como um dia de redenção. O nosso destino eterno está selado em Cristo. Queridos, o mundo é instável, o mundo é cheio de incerteza, mas nós temos uma rocha firme, Cristo. Nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. E a morte não é o fim para o cristão. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Isso tem que nos trazer consolo no tempo de luto e coragem para a gente viver com fidelidade. E aí isso vai para o último versículo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, baseado nisso, isso é uma palavra de consolo. Em meio às lutas, às dificuldades, um dia Cristo vai voltar. E isso é certo. Esse dia não está atrasado, mas está no tempo de Deus, mas vai acontecer no tempo cronológico. Ele volta e eu tenho que ficar vigilante. Tomar cuidado para não ficar aí achando que está igual todo mundo está. Com os olhos fitos nesse mundo e sem olhar para a eternidade. Mas que a gente possa olhar e saber que um dia Cristo vai voltar, Ele vai nos redimir de todas as nossas mazelas, as dificuldades, né? Aí tristeza, sofrimento, angústia, depressão, tudo isso que vem abalar, acabou. Ele vai vir para acabar com tudo isso, instaurar seu reino, um reino de amor, de alegria, de paz, o reino em que Ele, né, estará reinando juntamente conosco. Né? Porque a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo. Olha que lindo. Né? Nós que não merecemos nada. Se a gente fosse faxineiro lá, estava bom. Né? Mas ele fala que nós vamos reinar com Ele. Né? Nós estaremos juntos com o Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe. Né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, algo relacionado a isso? Às vezes eu sou enfático no falar, não é porque eu estou bravo, não estou bravo não, gente. Eu só estou explicando o negócio. É porque a gente fica animado, né? Ah. Não, não é ignorar os sinais, irmãos, porque assim, Jesus mesmo falou que, tipo assim, vai ter sinais, né? Guerra, rumor de guerra, não sei o quê, mas isso aí sempre teve, né? Guerra, rumor de guerra. Mas o que mais, né? Aí vai falar sobre o amor de muitos vai esfriar, né? A questão das pessoas deixarem a fé, né? Então, o amor esfriar, as pessoas deixarem, pode ver, ó, há 100,
Há 60 anos, isso aqui é estudo, mais de 75% das pessoas iam às igrejas, né? Hoje inverteu. Mais de 75% das pessoas não mexe com a igreja, não quer saber As pessoas têm a sua própria religião, as pessoas têm a sua própria forma de pensar, a sua própria cultura. Então, assim, isso parece que é o abandono da fé, né? O apóstolo Paulo vai falar isso também. Ele vai falar isso em 2 Tessalonicenses. A gente vê algumas coisas, mas o que a gente não pode ficar preso é esses profetas falando o seguinte: ah, olha lá o Papa que entrou, um Papa morreu. Olha lá, ó, esse que vai entrar aqui. Gente, a Bíblia não fala nada disso. Não tem nada, né? Tipo assim, um dia vai ter um Papa lá que vai ser o último. Ué, tem que ter, né? Porque você tem um depois do outro, um dia eles vão acertar, né? Vai ser o último mesmo. Mas isso tem que me deixar apavorado. Ah, o Papa morreu. Meu Deus, o mundo vai acabar. Né? Não. Ah, porque teve uma propaganda lá do Santander, que aí passou um carro, aí contou o tempo lá, 2020, 22, 23, 24. Ixi, olha lá, a propaganda do Santander acaba em 24, depois vou mostrar um negócio. Eu já vi isso, né? Falando o seguinte, então quer dizer que essa turma sabe das coisas, é Illuminati, né? Então os Illuminati estão sabendo do que está acontecendo e falaram que o mundo... Né? As pessoas estão presas nisso. É para não mexer com isso. Né? A gente saber o seguinte, ele vai voltar. Quando? A gente não sabe. Queridos, vamos orar. Né? Vamos ficar de pé para a gente orar?